por tudo, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor jamais nos deixa só, o Senhor jamais nos abandona, o Senhor jamais, Pai querido, nos deixa caminhar sozinhos. Pai, nós apresentamos a nossa pátria, o nosso país, Senhor, nesses tempos também difíceis que nós vivemos, Pai, que o Senhor possa tomar, Senhor, à frente de todas as coisas, que o Senhor possa, Senhor, repreender os corações mal intencionados, Pai, que possa repreender, Senhor, os planos, Senhor, que existem talvez no coração de uns ou de outros para o mal, ou para o seu próprio proveito. Senhor, tem misericórdia, Senhor, do pobre, tem misericórdia, Senhor, do necessitado, Pai, que a sua justiça alcance os nossos corações, que a sua justiça alcance as nossas vidas, Pai, tudo isso para a honra, para a glória e para louvor do teu nome, amém e amém, glórias a Deus, amém. Mais uma vez a paz do Senhor, paz do Senhor para você que nos acompanha desde casa também. Esse é o dia que o Senhor fez, por isso eu e você podemos celebrar, nos alegrar, esperar na salvação do Senhor, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia, vamos ler um Salmos muito conhecido, Salmos de número 23, que fala sobre o pastoreio ou senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. Salmos 23, talvez você saiba até de cor, Salmos bastante conhecido, e nos fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluias. Esse Salmos, ele tem diversas promessas. Praticamente todo versículo que você lê desses Salmos aqui, ele é uma promessa. Mas a promessa que abre esses salmos é que o Senhor, Ele cuida de nós e jamais nada irá faltar. E a promessa que fecha esses salmos é que Ele vai permitir que nós habitaremos na casa dEle ou na presença dEle para todo o sempre. Então você percebe que Deus é aquele que se interessa com o começo, com o meio e com o fim. Então eu orava aqui preocupado com tudo isso que acontece, mas nós temos a certeza que aquele que é o nosso pastor jamais nos abandonará. Seja com A, seja com B, seja com liberdade, seja com perseguição, seja com saúde, seja com enfermidade, seja com trabalho, sem trabalho, o Senhor, Ele é o teu pastor. E nada irá faltar sobre a sua vida. E o mais importante é que Deus, Ele promete que as portas da sua presença estarão abertas para mim, para você, para sempre. Todo tempo, em todo momento, em toda situação, as portas do Senhor estarão abertas para mim, para você. Para que você e eu possamos acessar ao nosso Deus, falar com Ele, esperar a salvação dEle. Então, meu irmão, minha irmã, todas as vezes que alguma coisa afligir o seu coração, você que está em casa, ao longo desse dia, um monte de preocupações podem bater na sua mente, no seu coração. Lembre-se que Deus é aquele que cuida de você. E Deus cuidando de nós, nós estamos mais do que abençoados, seremos mais do que felizes. E lembre-se que sempre teremos uma porta aberta para entrarmos na presença dEle, porque é na presença do nosso Deus que nós estaremos para todo sempre. É o lugar onde você deseja estar? É o lugar onde você quer chegar? Viver na presença do Senhor para todo sempre? Então te convido, vamos ficar de pé,
mais uma vez aqui, quem está conosco no templo, você na sua casa, e vamos fazer essa oração. E que nessa oração, que é início do culto, você possa deixar de lado tudo aquilo que talvez esteja maquinando na sua mente esse dia, tudo aquilo que esteja trazendo peso no seu coração nesse dia, que você aproveite esses momentos agora que nós estaremos na presença dEle, para louvar, para engrandecer, tira tudo da sua vida, entrega ao pastor da sua vida, tudo aquilo que aflige o seu coração, e viva na presença dEle. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o pastor da igreja, nada há de faltar. É o Senhor que nos faz repousar, é o Senhor que nos dirige, Senhor, pelos caminhos corretos, é o Senhor que traz o refrigério nas nossas vidas quando existem preocupações, é o Senhor que nos guia pelas veredas corretas, é o Senhor que mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra e da morte, o Senhor jamais nos abandona, o Senhor jamais nos deixa só, o Senhor é aquele que nos faz prosperar diante daqueles que nos odeiam, daqueles que acham que servir a Deus não vale de nada. O Senhor é aquele que prepara sempre um banquete diante de nós, para mostrar a sua fidelidade, o seu cuidado para com cada um de nós. Oh Senhor, e a tua palavra nos diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguiriam todos os dias da nossa vida, e que nós teríamos o privilégio de estarmos diante da presença dEle para todos sempre. Pai, por tudo isso que a tua palavra nos fala, por tudo isso, Senhor, que o teu Espírito Santo ministra em nossas vidas, nós te somos gratos. Aceita o nosso culto nesse dia, Pai, ministra através dos louvores, abençoe os teus filhos e filhas, abençoe, Senhor, o teu filho na ministração da palavra, Pai, que nós possamos ser fortalecidos, oh, pelo poder do teu nome nesse dia, oh Senhor, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação, que haja resposta para aquele que clama e busca o Senhor nesse dia, Pai, porque nada, nunca, Senhor, nenhum momento na tua presença é perdido. Sempre que nós entramos na tua presença, existe sim algo especial do Senhor para as nossas vidas. Te louvamos, te bendizemos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Graça e paz. Já falou com a pessoa que está do seu lado? Olhe para ele assim, ó. Olhe para ele assim, ó. Você veio. Que bom. Que bom estarmos aqui reunidos para poder louvar o nome de Jesus. Garotinho, é nóis. Essa primeira canção que nós vamos fazer, ela fala sobre exatamente o que o pastor acabou de falar, essa presença maravilhosa de Jesus. A vida sem Jesus é impossível viver feliz, né? Às vezes as pessoas têm lampejos de felicidade, acham que é uma felicidade, mas aquele que tem Jesus no coração, mesmo no momento ou na noite de angústia, mesmo nos momentos de extrema dificuldade, ele ainda consegue ser uma pessoa feliz. Amém? Quem está aqui? Quem já chegou aqui? Aí ele consegue ser feliz, porque a nossa felicidade não se resume a coisas, a objetos, mas se resume à pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, se você tem Jesus, você tem essa felicidade no teu coração. Olhe para o seu irmão e diga: tu é feliz, meu querido. Aproveita esses dias, aproveita esse momento, porque a felicidade não se resume em coisas, mas em Jesus. E se nós temos Jesus, nós somos felizes. Você pode fazer barulho de festa e aplaudir forte o nome de Jesus?
vida sem Jesus não dá para viver feliz. Jesus é a verdade, vida, paz e amor sem fim. Amigo verdadeiro morreu por amor na cruz. Agora ele está vivo, dando salvação e luz. Então diz aí: Jesus ama você. Jesus ama você. Ele quer te ver feliz demais, demais. Te dará paz e perdão, graça e amor sem fim. Jesus ama você, diz: oh, oh, Jesus ama você. Ele quer te ver feliz, te dará paz e perdão, graça e amor sem fim. Graça de Jesus liberta o homem pecador, tirando a tristeza e tudo que causa dor. Só Jesus. Restauração e a vida eterna Ele pode dar. Junto ao homem Ele veio para nos salvar. Então diga pro seu irmão com bastante alegria assim: oh, Jesus ama você. Ele quer te ver feliz demais, demais. Te dará paz e perdão, graça e amor sem fim. Diz aí mais uma vez: Jesus. Jesus ama você. Ele quer te ver feliz, te dará paz e perdão, graça e amor. Eu quero ver sua igreja. Jesus ama você. Jesus. Demais, demais. Agora diga essa frase, olhando para o seu irmão, diga para ele aí: oh, 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 oh. Você, com felicidade, né? E quer te ver feliz, te dará paz e perdão. Desce a mão, Cadu, vem. Jesus ama você. Ele quer te ver feliz, te dará paz e perdão, graça e amor. Ó, graça e amor sem fim, só Jesus Cristo pode dar. Graça e amor sem fim. Graça e amor sem fim, só Jesus Cristo pode dar. Graça e amor sem fim. Graça e amor. Graça e amor sem fim. Acabou aí? Graça e amor sem fim. Pode aplaudir Jesus. A felicidade, a graça e o amor do Senhor dura para todo sempre. Aleluias. E é importante saber que tudo está no controle do Senhor Jesus. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra a minha e a tua vida. Sabe por quê? Porque Ele tem para nós um plano melhor, um plano de paz. Só
Senhor. Nada e ninguém pode impedir. Solta a sua voz e diga: é só esperar. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar as lágrimas embaçem no olhar. E não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos e enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Declare com seus lábios então: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a sua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a sua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como no céu. aleluia. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E às vezes nós ficamos tristes, cabisbaixos, angustiados pela demora, mas o tempo do Senhor é perfeito. E quando vem a informação do Senhor, Ele traz um pacote enorme de bênçãos, sem medida, sagutida e transbordante. Na verdade, Ele traz uma palavra, uma promessa que é boa, perfeita e agradável. Já deu tudo certo em nome de Jesus. Já deu tudo certo em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. O plano do Senhor é perfeito para mim. Os planos do Senhor não têm fim. Não se resume a esse plano terreno, mas existe a vida eterna por vir. Quantos salvos nós temos aqui nessa manhã? Alegre o teu coração, alegre o teu coração, faça barulho de festa. Nós vamos cantar o refrão, pode vir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a Sua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a sua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a sua vontade. Diga isso. Eu só quero a tua vontade. Tá bom. Assim na terra como no céu. Aleluia. Glórias a Deus. Pode se assentar um pouquinho, meu irmão? É o que nós estávamos orando, né? O melhor lugar para cada um de nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Lá não tem arrependimento, lá não tem preocupação,
lá tem segurança e o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Pedir para os nossos irmãos já se preparando para nós recolhermos as ofertas aqui. Alguns avisos rapidinho para os irmãos aqui, para você que nos assiste em casa. Então, quarta-feira próxima, às 15 horas, nós temos Tarde da Bênção, nós temos um culto aqui na igreja. Então, é feriado, quarta-feira, às 15 horas. Então, se você puder, venha estar conosco aqui, vai ser uma bênção sobre a direção das nossas irmãs. No sábado, nós temos um trabalho bastante importante aqui também, buscando a excelência na adoração, a partir das 17 horas. Então, tem sido um trabalho muito abençoado nos últimos anos. Tenho a certeza que não vai ser diferente esse ano, onde nós somos ministrados sobre a questão do servir, do adorar, como nós podemos nos entregar de uma maneira ainda maior para o Senhor, para que nós sejamos abençoados. Então, sábado que vem, às 17 horas. Já no domingo que vem, a partir das 10 horas, nós teremos o nosso culto e algo muito importante, nós teremos o nosso batismo. Então, nós teremos alguns dos nossos irmãos descendo as águas no próximo sábado, a partir das 10 da manhã. Então, você que está em casa, você que está aqui, é o nosso convidado para estar conosco. Amém? E já vamos aqui avançando para dezembro. 3 de dezembro, um sábado, nós teremos o nosso sábado solidário de Natal. Então, das 13 às 16 horas, nossos irmãos da assistência social estarão aqui na igreja recebendo doações, pode ser em espécie, pode ser em dinheiro. Nós vamos montar algumas cestas para algumas famílias que necessitam, que têm necessidade. Então, já coloque na sua agenda aí, 3 de dezembro, Natal, sábado solidário de Natal. Amém? E o último aviso, dia 10 de dezembro, nós teremos aquele dia de confraternização da igreja. Nós estaremos em uma chácara, um sítio aqui perto de São Paulo. Então, você que ainda não deu o seu nome, o limite está chegando agora, dia 10 de novembro, é o limite que a gente tem para fechar, para acertar. Então, você que não deu o nome ainda, você que não acertou, corra atrás aí, a Cidinha, com o pessoal aqui da igreja, procure a gente, que vai ser um sábado abençoado também no dia 10 de dezembro. Amém? Quero também dar as boas-vindas para alguém que nos visita, alguém que começa nos acompanhando hoje pela internet. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ser abençoado e sempre vocês serão bem-vindos na casa do Senhor. Amém? Agora, algo importante também, nós vamos orar pelo levantamento das nossas ofertas, dos dízimos, vamos orar pelos nossos irmãos. Já temos falado várias vezes aqui de como é importante um coração grato, um coração doador, um coração que semeia na casa do Senhor. Por tudo isso que eu te falei, nós temos várias atividades, cuidamos de famílias, cuidamos de situações, atendemos questões emergenciais, cuidamos de toda a manutenção da casa de Deus aqui. Então, você que tem sido, você que tem doado, Deus abençoe. Você que pode, o Senhor coloca no seu coração, que o Senhor possa te abençoar também. Então, me lembrando aqui, não sei se eu falei, o batismo é domingo, tá? No culto de domingo, às 10. O sábado, acho que ou eu falei errado aqui, mas o batismo é domingo, às 10 da manhã. Mas você que nos abençoa aí com seus dízimos e ofertas, que Deus abençoe a sua vida também, em nome de Jesus. Pai querido, te damos graças, Senhor, por todo o bem, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nesse momento eu apresento a vida dos nossos irmãos e irmãs que têm semeado, Pai, que têm colocado o seu coração o desejo de alcançar, de servir ao Senhor através do seu tempo, das suas ofertas, das suas vocações. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa abrir as portas para aqueles que necessitam, que o Senhor possa enviar, Senhor, o alimento, a ajuda para aqueles que têm necessidade também, e que o Senhor nos use como instrumentos nas suas mãos, que cada um de nós possamos ter no nosso coração esse desejo, Senhor, de socorrer aquele que necessita, aquele que precisa, que nós sejamos, Senhor, os teus braços nessa terra. Pai, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém
e amém. Glória a Deus. Vamos fazer mais 2 canções? Diga para o seu irmão assim: que tal a gente ficar em pé? Ou que tal nós ficarmos em pé? Como queira. Vamos ficar em pé? Está chegando a informação aí? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. E quando tu ficar em pé, dê a melhor. Quando você ficar em pé, ficou em pé, dê a melhor salva de palmas a Jesus, porque Ele é digno. Aleluia. Essa canção que nós vamos fazer nesse instante, ela retrata um pouquinho, relata um pouco daquilo que Jesus fez por nós. Ele se entregou por cada um de nós. No alto do Calvário, Ele enxergava a nossa geração. Ele nos enxergava aqui na manhã desse dia. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Motivo de nos alegrarmos, porque Ele ressuscitou ao 3º dia. E Ele fala assim: eis que estarei convosco todos os dias. Não é metade da semana ou um mês, não. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus está aqui na manhã desse dia. Aplauda forte o nome dele e vamos lá, vamos para cima. O povo parece que está meio triste hoje, não está? Parece que está meio triste hoje.
Calvário, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele se entregou por nós, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. Ele está vivo. E hoje nós podemos dizer: Tu és o Galileu, aquele enviado de Deus para nos salvar. Ele salva a humanidade, e eu profetizo que Ele salva o Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. Quero ouvir vocês. Tem gente que quer continuar no Galileu, né? Glória a Jesus. Vamos lá? Uma das coisas mais importantes, quando nós chegamos diante da presença do Senhor, é verdadeiramente nos derramar diante dEle. E nos derramar é, de fato, nos entregar por inteiro. Porque às vezes nós estamos somente de corpo presente, mas os pensamentos estão longe daqui. Mas eu te peço em nome de Jesus, daqui a pouco vem a ministração da palavra, aliás, depois dessa canção, que você possa estar aqui por inteiro. Então é uma oportunidade de você externar isso agora, dizer: Senhor, eis-me aqui, diante do Senhor. Eu quero abrir, rasgar o meu coração. E aí então você fala: Senhor, eu preciso ouvir um direcionamento, eu preciso ouvir a Tua voz, mas eu preciso que o Senhor me ajude, que os meus pensamentos não me alavanquem para longe desse propósito aqui na manhã desse dia, mas que eu possa estar aqui jogado aos Teus pés, e que a informação que vai vir na palavra agora possa entrar nos meus ouvidos e descer por mais profundo do meu coração. E então seremos orientados, seremos felizes. Aleluia. Você pode levantar sua mão e dizer: Senhor, graças a Deus, porque eu estou aqui e vou ser ministrado. Aleluia, Jesus. Eu venho me derramar, dizer que
diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Tua bondade liberta o meu ser no calor deste Diga isso. lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou formoso, me derramar, dizer que te amo, aleluia, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou formoso. Ivo, adora a Deus, né, pai? Oh, Jesus. Eu quero ouvir só as irmãs cantando. Eis-me aqui, ok? Eis-me aqui, Só as irmãs. outra vez, diante de ti, Fazes cair. Só Jesus. Tudo quanto prometeu vai se cumprir. O teu toque. Seja liberto pelo poder do nome de Jesus. Vem, cante forte todos os homens. dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou formoso, me amar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou formoso, dizer que sou formoso, Senhor, aleluia. És formoso, és maravilhoso, é Pai, é provedor. Dizer que és formoso, Ele cuida da igreja, Ele cuida, descansa seu coração, aleluia. Ele preparou tudo, 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 tudo. Oh, 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 oh. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Ele é digno. Aleluia.
Guilherme, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Glória a Jesus. Deus seja louvado por mais uma manhã que nós podemos estar juntos para adorá-lo. Eu peço, por favor, que você abra a Bíblia comigo na primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, primeira epístola universal de Pedro, capítulo é o capítulo de número 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, vamos fazer uma leitura dos versículos de número 1 a 12. Nos diz assim o texto sagrado: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e na Bitínia, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor, herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora, por algum tempo ainda, tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelada. Pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais, e ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo neste momento, credes em sua pessoa, e exultais com indescritível e glorioso júbilo, porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Foi exatamente a respeito desta salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos que Cristo haveria de passar e as glórias que se seguiriam àquelas aflições. E a eles foi predito que estavam ministrando
não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas, por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho mediante o Espírito Santo enviado dos céus, assuntos esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero falar com vocês nesta manhã acerca desse texto que o Senhor tem posto ao meu coração e acerca de um tema. O tema é a verdadeira esperança. Primeiramente, ainda a nível de introdução, a gente precisa, para a gente compreender melhor o texto, é importante a gente entender primeiro que a carta ou esta epístola universal, a primeira epístola universal escrita pelo apóstolo Pedro, ela é considerada uma carta geral, porque ela foi endereçada ou destinada aos crentes espalhados em toda a região da Ásia Menor. E segundo um teólogo chamado Edmund Clowney, ele diz que a primeira carta de Pedro, ela é o mais condensado resumo da fé cristã e da conduta que ela inspira em todo o Novo Testamento. É óbvio que o título da carta já nos fala acerca do seu escritor, o apóstolo Pedro. A gente encontra isso no versículo 1 deste primeiro capítulo. Pedro, aquele humilde pescador que foi escolhido por Jesus para ser discípulo. Pedro que na hora da morte, ou próximo da hora da morte de Jesus, o negou por 3 vezes. Entretanto, após a ressurreição de Cristo, após ter se encontrado com Cristo, foi divinamente e grandiosamente transformado e restaurado, de modo que se tornou um dos apóstolos mais influentes do Novo Testamento e o líder da igreja em Jerusalém. Foi esse Pedro que escreveu esta epístola, esta e a segunda também, enviando aos crentes, judeus convertidos e gentios convertidos ao Evangelho, que ele denomina aqui no versículo de número 2, como forasteiros e dispersos. Aí ele vai citar das localidades Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina, que eram partes do Império Romano localizados na Ásia Menor. Então são para esses crentes que o apóstolo Pedro escreve esta carta. E qual é o propósito de Pedro? O propósito de Pedro é, primeiro, motivar esses crentes que estavam sofrendo uma dura e terrível perseguição. Roma, esta carta foi escrita aproximadamente, segundo os estudiosos, nos anos de 62 a 64 depois de Cristo. E são nesses anos que Roma antes tolerava o cristianismo, mas quando Nero assume o reino, assume o poder, se levanta com grande fúria contra a igreja de Deus. E aí nos diz a história que Roma é incendiada. Dos 14 bairros que compunham a cidade de Roma, 10 são completamente destruídos. Sobram 4. E os 4 que sobraram eram bairros povoados por crentes.
por judeus e gentios que se converteram ao Evangelho. E aí isso deu base para que Nero e toda Roma pudesse iniciar uma dura e sangrenta perseguição contra a igreja de Deus. De modo que os historiadores dizem que naqueles anos da era cristã, faltaram madeiras de tantas cruzes que eram feitas para matar os crentes. Diz que nas noites frias de Roma, os crentes eram cobertos de alpistes e queimados vivos para iluminar as noites. E com base nesta perseguição, acontece a diáspora, ou seja, os crentes começam a fugir, deixam as suas casas, trabalhos, deixa tudo e foge. Para onde? Para onde dava, para onde trouxesse refúgio. Só que na medida que eles fugiam, e é por isso, gente, que eu digo que nada e ninguém vai parar a igreja, nada e ninguém vai deter a marcha da igreja, porque humanamente falando, a gente está destruindo, ou Roma poderia pensar, né? A gente está destruindo aqui, estamos matando aqui, e os que estão fugindo vão deixar de servir a esse Jesus, vão deixar de propagar o Evangelho de Jesus com medo de sofrerem as mesmas retaliações, mas se enganaram, porque quanto mais os crentes eram perseguidos, corriam, fugiam, e na medida que corriam e fugiam, por onde passavam, eles anunciavam o Evangelho de Cristo, e aí a mensagem do Evangelho começa a propagar e a tomar conta, não só de Roma agora, mas de todo o mundo. E uma vez alguém disse que crente é igual omelete, quanto mais bate, mais cresce. Ninguém vai parar a igreja, irmãos. Pode perseguir, pode fazer o que for, podem editar leis, decretos e até uma nova constituição, mas a igreja é vitoriosa. Aleluia. E aí Pedro quer motivar esses crentes que estão sofrendo dura perseguição. E um dos propósitos de escrever é que os crentes perseguidos entendessem o maravilhoso e o grandioso privilégio da salvação. De igual modo, Pedro queria que eles entendessem, além de que eles eram salvos, e que tinham uma herança no céu guardada para eles, que enquanto aqui estivessem, eles tinham responsabilidades com essa salvação, ou seja, as implicações que a salvação lhes trazia. Ou seja, ele continua aqui do versículo 13 em diante, o dever de andar ou de lutar para viver uma vida de santidade. E é com esse propósito, diante de toda a perseguição sofrida, que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, quer motivar, estimular estes crentes a terem uma alegria exultante. Alegria essa que não estaria baseada nas coisas deste mundo, que não está baseada nas circunstâncias desta vida, antes, porém, está baseada e bem fundamentada no privilégio da salvação, que é obtido mediante a graça de Jesus, por intermédio da fé nele. E é dentro desse contexto, irmãos, e ainda introdução, que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu peço que vocês fiquem com a Bíblia aberta, por favor, para a gente analisar esse texto, os 12 versículos que lemos, para que nós possamos entender nesta manhã, que a nossa confiança, ou que a nossa verdadeira esperança, ela não deve estar depositada em governos humanos, que são falidos. Ela não deve estar depositada em figuras políticas, em personagens políticos, em status ou padrões sociais, financeiros.
em portas abertas ou sei lá o que. A nossa confiança e a verdadeira esperança que temos está baseada na ressurreição de Cristo e no privilégio e na convicção de que temos uma herança eterna, herança essa que é incorruptível, que o ladrão não pode roubá-la, que a traça não pode corroê-la e a crise não pode afetá-la. Essa é a salvação, que por meio da fé em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós a recebemos no amado. Que alegria, irmãos, que alegria, que privilégio é termos esta viva esperança, é termos a convicção da vida eterna com Deus, é termos a convicção de que estamos aqui de passagem, estamos caminhando, como diz um hino antigo, para uma terra além do rio, e a gente está para chegar lá. Quantos esperam? Glória a Jesus. No versículo 1, como eu já disse, o apóstolo Pedro fala acerca do remetente e dos destinatários da carta. E aí ele começa escrevendo, dizendo: primeiro, Pedro, apóstolo de Cristo Jesus. E aí este termo apóstolo do original tem o significado de um representante autorizado a agir em lugar daquele que o envia. Ou seja, o que Pedro está dizendo é que ele era representante de Jesus Cristo, e a sua autoridade para escrever esta carta não vinha de homem, e não vinha dele mesmo, mas vinha daquele que o enviou, a saber, o próprio Filho de Deus. Então ele começa primeiro informando acerca daquele que escreve esta carta, mas que não se resume nele. É assim, eu sou apenas um instrumento, eu sou apenas uma voz, eu sou apenas o material que Cristo se utiliza para enviar uma mensagem a vocês. Então vocês não tenham esta mensagem como uma mensagem minha, não tenham esta mensagem como uma mensagem humana, e entendam que esta mensagem, ela é enviada diretamente de Deus para vocês. É isso que Pedro está querendo dizer. E aí ele diz: olha, Pedro, apóstolo de Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos. E aí ele cita as regiões desses. E me encanta porque esse tema, ou este termo aqui, eleitos de Deus, que faz referência aos destinatários da carta, tem um significado muito profundo. Porque, como eu já disse, esses crentes estavam sofrendo perseguição, esses crentes estavam espalhados pelo mundo, esses crentes tinham sido expulsos de suas casas, esses crentes perderam suas vidas, humanamente falando. E aí Pedro olha para eles e diz assim: olha, vocês são eleitos de Deus. E o que Pedro estava querendo dizer é que os eleitos de Deus, eles poderiam estar sendo perseguidos aqui, eles poderiam ter perdido as suas casas aqui, eles poderiam ter perdido os amigos e familiares e posições e tudo mais aqui, mas Pedro está dizendo: vocês são eleitos, o nome de vocês está escrito no livro da vida. Cristo elegeu vocês, separou vocês para algo muito maior e muito mais profundo do que aqui. Se alegrem, porque vocês são forasteiros, vocês estão aqui de passagem, é um tempo pouco, é pequeno. Cristo elegeu vocês para algo muito maior, que a perseguição de Roma não vai poder tirar de vocês.
que Nero não vai conseguir arrancar isso de vocês. Pode tirar o nome de vocês do cadastro de pessoas físicas, do registro geral, pode tirar o nome de vocês da empresa, pode tirar o nome de vocês de onde for, mas ninguém vai conseguir tirar o nome de vocês do livro da vida, porque Deus elegeu vocês. Vocês podem ter perdido tudo aqui, mas Cristo elegeu vocês. E vocês são forasteiros. William Barclay, ele diz que o povo de Deus é um povo exilado da eternidade, que embora estejam no mundo, não são desse mundo. Todo mundo que está aqui é forasteiro. Estamos aqui de passagem. Estamos andando só por um tempo. Já já a gente vai chegar no nosso lar. Esta verdade, gente, não pode sair do nosso coração. Esta viva esperança não pode sair do nosso coração. Nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. A nossa pátria é o céu. Pedro deixa isso claro no versículo 1. E aí no versículo 2 ele vai falar acerca do fundamento dessa eleição. Ou seja, ele diz que os crentes são eleitos. E agora no versículo 2 ele fala acerca da base, do fundamento da eleição. Primeiro, Pedro diz assim: olha, vocês são eleitos, porque Deus vos escolheu segundo a sua presciência. Então a base da eleição está na presciência de Deus. Não vem de obras humanas, não vem de méritos de homens, está baseada na graça de Cristo. Segundo, vocês são eleitos pela obra santificadora do Espírito, mediante a aspersão do sangue de Jesus, ou seja, o sangue de Cristo, ele é o mérito do eleito, ou seja, Deus nos escolheu para a salvação, presciência, e de acordo com isso, a obra de Deus se concretizou em nós, mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E aí, mediante a presciência de Deus, e a obra salvífica de Cristo, Pedro diz que o Espírito Santo, ele santifica os eleitos, ou seja, o Espírito Santo santifica porque o Pai escolheu e o Filho redimiu. Olha a obra conjunta da Trindade. Deus Pai, segundo a presciência, elege. O Deus Filho, segundo o sacrifício, redime. E o Deus Espírito Santo, segundo a sua bondade, santifica. Esta é a base da eleição. É o que Pedro está dizendo aqui no versículo 2. E aí do versículo 3 em diante, ele começa a dar ações de graças. E olha, gente, que coisa mais interessante. Ele começa a carta agradecendo, mesmo diante de um cenário totalmente desfavorável. E a gente vai entender isso, de por que ele começa agradecendo. Porque ele não fixa ou não limita o seu olhar, a sua visão e o seu entendimento nas coisas daqui. Ele vê algo muito além. E se a gente viver pensando só aqui, olhando só para aqui, a gente vai ficar depressivo. A gente não vai querer sair de casa. A gente não vai querer ver ninguém. A gente vai se trancar. E a gente vai querer até fazer o que não deve. Mas o que Pedro está dizendo é que a mente do cristão precisa estar em algo muito além do que as coisas daqui.
Porque o que de fato nos espera não é aqui, não é o que está aqui, mas é o que está lá. Que a gente não vê agora, mas a gente tem a convicção que um dia nos apoderaremos disso. E aí ele começa no versículo 3, em meio à severa perseguição que a igreja sofria, dando louvores a Deus pela salvação. Primeiro, o apóstolo Pedro diz que Deus nos alcançou por sua misericórdia. Versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Pedro está agradecendo porque a salvação está baseada na amorosa iniciativa de Deus. Não foi a gente que deu o primeiro passo, não fomos nós quem tomamos a iniciativa, mas foi Deus que nos amou primeiro. E nos amou estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, Efésios capítulo 2. Andando segundo o curso deste mundo, fazendo o que desagradava a Deus, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E aí é mediante este estado, ou esta condição de pecado, de inimizade contra Deus, que Deus decide dar o primeiro passo. Que Deus decide caminhar em nossa direção e dizer: olha, eu quero salvar vocês. E por que é que o Senhor quer salvar a gente? Porque a gente merece? Não! Mas por conta da extraordinária misericórdia de Deus. Às vezes a gente passa por algumas coisas aqui, né? E se alguém nos ofende, a gente diz assim: fulano vai vir me pedir perdão. Eu não vou até ele enquanto ele não vir até mim. E aí a gente ainda diz: Deus vai tocar nele, Deus vai tocar nela e vai amassar, e ela vai vir se arrastando e vai me pedir perdão. E aí nós estávamos em uma condição deplorável, e Cristo decide tomar a iniciativa, baseada na sua extraordinária misericórdia. E o que é a misericórdia? É não dar aquilo que alguém merece receber. A graça é dar o imerecido, e a misericórdia é não dar o merecido. Porque se Cristo fosse nos dar, pastor João Pedro, o que a gente merecia, jamais teríamos sido alvos da salvação. Mas pela misericórdia, Ele nos alcançou, deu o primeiro passo e colocou aliança no nosso dedo. Sabe, irmão Joaquim, quando o senhor foi pedir a irmã Leonice em casamento, foi isso que Cristo fez com a gente. Ele veio ao nosso encontro, sem a gente merecer. Ah, irmãos, não dá para olhar para as coisas deste mundo quando nós olhamos por esta ótica e percebemos o quão ingratos e injustos somos, mas Cristo decidiu nos amar e vir ao nosso encontro. Pedro está dizendo: se alegrem, porque Roma está atrás de vocês para matar vocês, mas Cristo veio atrás de vocês para salvar vocês. É por isso, não olha para quem está te perseguindo, não olha para quem está falando, não olha para o que estão fazendo, olha para Jesus. Ele decidiu nos amar. Olha, se alegrem, porque Cristo vos alcançou com misericórdia, e o resultado da misericórdia foi a regeneração, ou seja, Ele vos alcançou com a sua extraordinária misericórdia e nos regenerou para uma viva esperança. Recebemos um novo coração, recebemos uma nova mente, recebemos uma nova vida, é o que Pedro está dizendo. E esta nova esperança
final do versículo 3. Nós a recebemos por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, esta nova esperança, ela é viva, porque Cristo, que deu esta nova esperança, não está morto, mas ressuscitou dentre os mortos. O fundamento da ressurreição de Jesus Cristo. E aí do versículo 4 em diante, o apóstolo começa a falar acerca desta viva esperança. E ele diz: olha, nós fomos regenerados para uma viva esperança. E o que é esta viva esperança? Ou o que esta viva esperança gera? Versículo 4. Ela gera uma herança, ou nos gerou uma herança, que jamais se extinguirá. E eu estou lendo aqui na versão King James, mas eu acho que na Almeida, revista atualizada, diz 3 termos que eu destaquei aqui acerca dessa viva esperança. Primeiro, diz que a viva esperança, ela é incorruptível. Do original quer dizer que ela não padece, não apodrece, não se deterioriza. Segundo, esta viva esperança, ela é sem mácula, isto é, sem sujeira, totalmente limpa. E terceiro, esta viva esperança, ela é imarcessível. E o que isso quer dizer? Ela é inalterável. E do original faz referência a uma flor que nunca murcha e nem perde a sua beleza. Pedro está dizendo: vocês foram regenerados, e vocês receberam uma herança. E o que é esta herança? Ele vai dar os adjetivos primeiro: incorruptível, sem mácula, imarcessível. E aqui na King James diz que ela não extinguirá, não será desonrada e não perde o valor. E além disso, esta salvação, ou esta herança que é a salvação, ela está guardada ou preservada nos céus para a gente. Pedro vai falar acerca da segurança da salvação. Ela está guardada no céu, ninguém vai roubar. Alguém coloca o dinheiro no banco achando que no banco vai estar guardado, mas pode surgir um novo outro presidente e fazer aquele plano maluco, né? E todo mundo perde o que um dia tinha no banco. Alguém coloca o dinheiro debaixo do colchão, mas se acontecer alguma coisa, este lugar todo mundo sabe, vão procurar no colchão. Esses dias eu fui na casa de uma irmã, ela falou: Guilherme, vou te contar, sabe onde guardar o dinheiro? Aonde, irmã? Ela disse que abre a luz, a tampa da luz, e diz que guarda lá dentro. É um lugar, só que podem achar, podem roubar. Pedro está dizendo: a herança do crente está guardada no céu para vós. O ladrão não pode entrar lá e roubar, a traça não pode corroê-la, ninguém pode tirar, ela está guardada no céu. Deus nos garante a salvação. Versículo 5. Salvação essa que está protegida por Deus, e que nós adquirimos mediante a graça. E aqui é importante destacar: a gente recebe a salvação pela graça, e se apropria dela por intermédio da fé. Ou seja, ninguém é salvo pelos seus méritos. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu sou salvo porque eu fiz o bem. É graça, é favor imerecido, é presente de Deus. Mas a gente recebe esse presente de Deus por intermédio da fé em Cristo. Alguém diz: eu tenho um presente para você, mas está aqui em casa. E para buscar o presente você precisa ir até a casa buscar.
E aí, ilustrando, a salvação é o presente, e o meio que você vai se locomover até chegar na casa da pessoa é a fé para adquirir o presente. É assim: salvação, graça, recebemos por intermédio da fé. É isso que Pedro está dizendo. Salvação essa, que será consumada na vinda ou na segunda vinda de Cristo, final do versículo 5, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no fim dos tempos. E aqui uma vez o professor Jacó ensinou uma coisa, é a teologia do já e ainda não. Você é salvo, mas esta salvação ainda não foi consumada, porque só será consumada na segunda vinda de Cristo, entende? É o que Pedro está dizendo: olha, esta salvação, ela está prestes a ser plenamente revelada, no final dos tempos. Mas se alegre, porque Cristo lhes garante tal salvação. E aí ele segue no versículo 6 e no versículo 7, agora olhando para o presente, e dizendo: olha, se alegrem, exultem, cantem, bendigam ao Senhor, mesmo que agora, por algum tempo, vocês estejam sendo afligidos por toda sorte de provação. Mesmo que vocês estejam sendo perseguidos, se alegrem por conta da salvação futura. Mesmo que no presente as provações estejam fazendo vocês chorar, Pedro está dizendo: a alegria da salvação é maior do que as tribulações. A certeza da vida eterna é maior do que o câncer. A certeza da vida eterna é maior do que a perda de bens. A certeza da vida eterna é maior do que o desemprego. A certeza da vida eterna traz uma alegria maior do que qualquer circunstância desfavorável deste mundo pode gerar tristeza. Se alegrem por conta da experiência da salvação, porque aquele povo estava sofrendo, gente. Aquele povo estava padecendo. Aquele povo estava chorando, aquele povo estava morrendo, aquele povo estava sendo destruído. E aí Pedro está dizendo: olhem para a salvação. Mesmo que a circunstância de agora esteja desfavorável, mesmo que agora você esteja chorando. Tem um hino antigo da Schiller Carvalhais que diz: Jesus, não ligue se agora eu chorar. Mesmo se agora você esteja chorando, olha para a salvação. Porque esta perseguição que vocês estão sofrendo, versículo 7, está atestando ou provando a fé de vocês. E aí ele usa aqui a expressão dizendo: olha, igual o ouro é provado no fogo. Mas a salvação de vocês, ela é muito mais preciosa do que o ouro. Ela é muito mais preciosa do que qualquer outra coisa aqui. E Pedro diz uma coisa no final do versículo 7 que nos confronta. Mas diz que esta provação, que prova ou que atesta a fé essa que é mais preciosa do que o ouro, resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, vocês estão sendo perseguidos, estão sendo provados, mas quando Cristo for revelado, isto se manifestará ou se transformará em louvor para Ele, em glória para Ele, em honra para Ele. Então percebe que até os momentos difíceis exaltam a Deus. Não são só as coisas boas, são até os momentos de perseguições. O que Pedro está dizendo é que ao suportarmos estas provações pela fé em Cristo, Cristo é honrado,
Cristo é glorificado. E aí ele segue, no versículo 8 e 9, ensinando a esses crentes que estão sendo perseguidos, a mesmo diante desta perseguição, a manter uma vida de relacionamento com Cristo, pela fé. Porque ele diz, olha, no versículo 8, mesmo sem vê-lo, vocês precisam amar a Cristo. Mesmo sem vê-lo, vocês precisam crer em Cristo. E mesmo mesmo diante das situações difíceis, vocês precisam e vocês têm motivos para se alegrarem em Cristo. E através da fé em Cristo Jesus, final do versículo 9, porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a saber, a salvação de todo o vosso ser. Ou seja, a fé em Cristo nos faz crer na consumação da salvação, na vida eterna. E aí dos versículos 10, 11 e 12, Pedro vai dizer que os profetas lá do Antigo Testamento, eles falaram acerca da salvação. Falaram de algo que não entenderam na sua plenitude, mas profetizavam e criam que Deus iria restaurar e salvar o seu povo. E aqui há uma conexão do Antigo e do Novo Testamento, porque Pedro está dizendo, olha, a salvação que eles pregaram, se consumou em vocês, se dá em vocês. Ou seja, a salvação que a igreja recebeu, foi a salvação que os profetas falaram. E é dentro desse contexto, que eu quero compartilhar 4 lições com os irmãos, que nós podemos aprender com esse texto. Primeiro, versículo 2, a verdadeira esperança, ela é resultado de uma obra divina. Versículo 2, vocês foram escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, nós temos esta verdadeira esperança, e sabemos que esta verdadeira esperança, ela não é resultado de obra de homem, ela não é resultado de intelecto humano, ela não é resultado de esforço nosso, mas ela é resultado da obra divina, da obra conjunta da Trindade. O Deus Pai escolheu, o Deus Filho aspergiu o sangue, regenerou através do sacrifício vicário, e o Deus Espírito santifica. Ou seja, temos uma verdadeira esperança. Por quê? Porque a obra que nos alcançou é uma obra divina, não depende dos nossos méritos. Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorie. Se alegrem, exultem, tenham a esperança baseada na obra divina de Deus, não depende da gente. Alguém diz que a gente é soberbo, porque a gente diz que a gente vai morar no céu, mas pena daqueles que não têm esta convicção, porque irmãos, nós vamos chegar lá, a gente vai chegar lá, porque não depende de nós, depende da graça, não depende de esforço de homem. E aqui é claro que Pedro vai falar, como já disse no início, acerca das implicações da salvação, né? O crente salvo, ele vai lutar para preservar essa salvação, no sentido de viver uma vida de santidade, mas entendendo que é mérito de Deus.
Foi Deus quem tomou a iniciativa. Você pode não ser amado pelo teu esposo, ser amada pelo teu esposo, ou você não pode ser amado pela tua esposa. Os teus filhos podem não lhe amar e lhe respeitar. Os amigos podem ter se afastado, porque você não tinha nada de bom, entre aspas, para lhes oferecer. Você pode estar só, vivendo só, caminhando só, mas nesta manhã temos uma palavra de alegria para o nosso coração. Cristo decidiu me amar. Cristo provou o seu amor por mim na cruz do Calvário, e Ele continua provando o seu amor diariamente para conosco. Não era para a gente estar aqui. Eu estava vindo no meio do caminho lá na Imigrantes, andando, e um dia a gente tinha discipulado aqui domingo de manhã. E um dia eu inventei aí a Carla de vez em quando me dava carona, né? A Carla me dava, quando a Carla não vinha, o pastor Ronildo ou o pastor Rogério me levava em casa, eu era menor ainda. E aí um dia eu disse assim, não, hoje eu vou de bicicleta. Hoje eu vou... Aí saí de casa e vim de bicicleta, irmão. Já subindo a Prestes Maia, a avenida de casa, eu quase estava infartando já. Mas aí eu me motivei, eu disse, não rapaz, você vai descer a Papais, vai pegar Imigrantes, é só reta. Tem dificuldade nenhuma. E aí na Imigrantes eu não conseguia mais pedalar. E aí eu senti um vento dos carros, eu pensava, porque eu não conseguia nem falar, Jesus, manda um vento forte aí para empurrando a bicicleta, porque eu não estou aguentando. Aí 8:30 da manhã, a bicicleta estava jogada de um lado e eu estirado do outro, lá aqui na Avenida dos Bandeirantes, porque eu não conseguia mais andar. Aí cheguei aqui, 9 e pouca, deixei a bicicleta aqui uma semana e depois me deram carona para me levar. Mas eu estava vindo hoje, e aí eu olhei um pessoal andando de bicicleta, ainda na Imigrantes, e o Senhor disse algo para mim. E aí ele disse, lembra naquele dia? E eu disse, lembro, Senhor. Aí ele me disse, naquele dia, você nem sabe, mas eu te livrei. E aí ele me disse do que ele me livrou. E aí eu pensando nessa palavra, eu disse, puxa, o Senhor ele já demonstrou o amor dele para conosco, quando ele se entregou por nós no Calvário. Mas diariamente Ele continua demonstrando que nos ama, cuidando da gente, detalhe por detalhe. Não era para você estar aqui, não era para a gente estar aqui. O inimigo tentou de todas as formas parar a gente, matar a gente, fazer a gente cair, fazer a gente não se levantar. Mas todas as vezes Jesus entrou no meio, cuidou da gente e demonstrou o amor dele para a gente. O amor de Cristo não foi demonstrado uma única vez. Ainda hoje, Ele continua demonstrando o seu amor para com o seu povo. Ah, Guilherme, mas alguém morreu. Mas mesmo morrendo, o Espírito Santo consola. E só é consolado quem é alvo do amor de Deus. Nós temos uma verdadeira esperança, resultado da obra divina, que não é única, mas que se consumou no Calvário e se repete diariamente no nosso dia a dia. Segundo, a verdadeira esperança nos dá a certeza de que temos uma herança, versículos 3 e 4. Pedro está dizendo, olha, vocês têm uma herança, a saber a salvação, que está guardada no céu para vocês. Se alegrem por isso. Esta verdadeira esperança está baseado nisso também.
a certeza de uma herança guardada no céu para nós, a saber, a plenitude da salvação. Lá no escritório às vezes chegam alguns clientes que faleceu, né, o pai ou a mãe, e aí querem saber acerca da herança. E aí muitos se assustam, porque o passivo que o decujus deixou é maior do que o ativo, então ele não vai receber nada. E de vez em quando tem umas brigas, tem que atender um cliente num horário, e marcar para o outro parente ou familiar ir em um horário posterior, porque se eles dois se encontrarem dá pau, brigando pela herança, querendo a herança. Mas a herança do cristão, primeiro, não corremos o perigo de olharmos e um dia, como acontece, né? Os pecados serem maiores no sentido de nos tirarem o direito. Porque se nos arrependermos, a orientação do apóstolo João, em uma das suas epístolas é: filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado para com Deus, Jesus Cristo justo. E aqui eu quero deixar muito claro que eu não estou dizendo da prática de pecado. Estava lembrando ontem à noite, uma vez o pastor Ronildo falou lá no Maria Tereza, no dia do meu batismo, faz alguns anos. Eu continuo jovem, e na época que o nosso pastor falou, os cabelos dele eram pretos, faz um tempinho, hein? E aí ele disse assim: pecado na vida do crente é acidente. A gente peca por um descuido, por um deslize, mas nos arrependemos, confessamos e abandonamos. Não estou falando em prática de pecado. O que Pedro está dizendo aqui, tenham certeza da salvação de vocês, porque Cristo lhes garante esta salvação, mas garante para aqueles que fizerem de acordo, como diz o 13 em diante, as implicações da salvação. Se alegre, porque esta herança está guardada no céu para vocês, e não há esta briga, de um querer, e o outro querer também, e ter só para um, e os dois que querem terem de brigar. Paulo, quando escreve a sua última carta a Timóteo, no capítulo 4, ele diz: olha, desde agora, a coroa da justiça me está preparada, a qual o Senhor, justo juiz, dará, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Ou seja, todos os que amarem o Senhor Jesus, têm uma herança reservada para eles no céu. Não é algo exclusivo, porque hoje tem familiar que morre e nem deixa herança. E tem familiar que morre e deixa tanta herança que o herdeiro não sabe nem como vai gastar. E eu acho que podem passar até algumas gerações que não vão acabar a quantidade da herança. Mas Pedro está dizendo: se alegrem, tem para todo mundo. Você não precisa ser rico e nem também ser pobre, não depende de você, foi a graça. Porque para recebermos a herança aqui, depende daquele que morreu deixar-nos uma herança. E como já disse, possa ser que alguém que morra e não nos deixe, mas Cristo morreu para entregar a herança para todos nós. Então fique em paz. Se você não tem uma casa aqui, se você mora de aluguel aqui, se você anda de ônibus aqui, ou anda a pé aqui, ou anda em um carro velho, ou anda em um carro novo, ou tem uma mansão, irmãos, maior do que tudo isso, é a herança que Cristo já reservou para nós na eternidade. Maior que tudo isso. Paulo sabia disso. Por isso ele disse no capítulo 3 e nos versículos 13 e 14 de Filipenses: irmãos, quanto a mim,
não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O negócio é prosseguir. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes é complicado, eu sei que às vezes dói, eu sei que às vezes falta força, eu sei que às vezes a esperança quer murchar, eu sei que às vezes é difícil, mas nesta manhã o Senhor nos reúne para dizer: olha, se alegrem e continuem prosseguindo, porque vai valer a pena. As dificuldades, as provações, as lutas, o peso do pecado, a adversidade do mundo vai cessar. E um dia esta salvação se consumará. Vamos receber esta herança, e ninguém vai poder tirar da gente. Aleluia. Terceiro, a verdadeira esperança nos faz entender que a alegria da salvação, ela não se compara com a aflição presente. Versículo 6. Estão sendo perseguidos, mas se alegrem, porque maior é o que está por vir, ou o que está a se consumar, do que aquilo que vocês estão vivendo hoje. Maior será a salvação que vocês irão receber em plenitude, do que as angústias desta vida, do que os choros desta vida, do que as provações desta vida, do que a cruz pesada desta vida. Então se alegra. Abacuque entendeu esse negócio. No capítulo 3, quando ele diz no 17 em diante: porquanto ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e nos currais não hajam gados, e as ovelhas sejam arrebatadas das malhadas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Talvez ele tenha falado, claro, em um contexto de dificuldade que Israel viveria com a Babilônia, mas muito se aplica a nós nesta manhã, dizendo: olha, fundamente a tua alegria ou a tua vida na pessoa de Jesus Cristo. Porque se a gente colocar os nossos olhos no trabalho que hoje é bom, um dia a porta pode se fechar. No carro que é novo, um dia ele fica velho. Na casa que é boa, um dia pode se deteriorar. Mas Pedro está dizendo: se alegrem na salvação de Jesus. Ela não vai perder o valor, ela não vai ser alterada, ela não irá murchar. Alá baraga chori me canta. Se alegrem, porque vocês são salvos e eleitos de Deus. Último, a verdadeira esperança nos faz amar Cristo sem vê-lo cada vez mais. Versículo 8. Pedro está dizendo: amem a Cristo, creiam em Cristo, se alegrem na pessoa de Cristo. É interessante o crente, que mesmo passando uma prova de fogo, ele se entristece, é claro, porque ele é humano. Ele sente dores, é claro. Ele pensa em desistir, algumas vezes, outros muitas vezes. Ele pensa em parar, sim.
Mas em meio a tudo isso, cada vez mais, ao relacionar-se com Cristo, Ele vai o amando. Aí eu me encanto quando Davi escreve o Salmo 42, em um contexto também de dificuldade, de fuga, de risco de vida. E ele está no deserto dizendo: assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Mas como, Davi, que você está escrevendo um negócio desse, se Saul está querendo lhe matar? Aí ele continua no 2, a minha alma tem sede do Deus vivo, quando eu entrarei ante a sua face. Esse é o cristão, que quanto mais padece, mais diz: Jesus, eu te amo. O 25 da harpa, né? Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Esse é o crente, irmãos. E a verdadeira fé, ou a verdadeira esperança, nos leva a amarmos o Senhor cada vez mais. Eu concluo, meus irmãos, este sermão dizendo que podemos enfrentar momentos difíceis, podemos viver alguns dissabores nesta vida, podemos passar por algumas coisas que a gente não queria passar, podemos ver quem amamos passar por algo que não queríamos que este passasse. Podemos aqui perder algumas coisas, podemos aqui sofrer algumas coisas, podemos aqui padecer em alguns momentos, mas maior do que tudo isso, é a herança que nos está reservada. Se a gente olhar só para cá, se a gente olhar só para as coisas desta vida, a gente vai sofrer bastante, a gente vai se frustrar, é perigoso a gente cair e não se levantar. Mas enquanto estamos aqui, vamos viver aqui, vamos trabalhar aqui, estudar aqui, se qualificar aqui, servir aqui, mas sem se esquecer que nós não somos daqui, que nós estamos aqui, mas estamos caminhando para a terra além do rio, para a pátria de destino, para a cidade natal nossa, que não é Brasil, que não é São Paulo, que não é Brasília, que não é nenhum outro estado ou país, senão o céu de luz. Nunca nos esquecemos que somos forasteiros, porque se um dia a gente se esquecer disso, a gente vai correr um risco muito grande. Eu concluo cantando com vocês o coro do 422, porque é para lá que a gente está indo, é para a linda cidade. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. A gente está indo para lá. Quando doer no meio do caminho, lembra, eu estou indo para a linda cidade. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dá
Glórias a Deus. Você foi abençoado nesse dia? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando o nosso irmão Guilherme, usando a sua vida. E antes que encerremos o culto desse dia, há algo muito importante para nós nos lembrarmos também. Amanhã, dia 31 de outubro, né? O que se comemora, não vai falar Halloween, meu irmão, pelo amor de Deus. A Reforma Protestante. E sabe, irmãos, quando você lê a história da Reforma Protestante, como essa reforma ela acontece, era um momento em que a igreja também passava por uma situação talvez muito parecida com a qual nós vivemos nos dias de hoje, né? Havia escolas de Alexandria, onde a Bíblia eles interpretavam tudo de maneira alegórica, e o tempo se passava e se afastava da verdade da palavra de Deus. E não por acaso nesse mundo, nesse tempo que nós vivemos, é mais do que nunca o tempo de nós voltarmos às raízes do Evangelho. E nas 4 solas ali, que Martim Lutero, na Reforma, escreve, ele fala que somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo e somente a graça. Então, tempos atuais, 2022, o que é válido para a igreja? Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo e somente a graça. Então, como o Guilherme bem falou, nada que se levante contra a igreja vai permanecer, porque o que sustenta a igreja é a fé, é a palavra de Deus, é o nosso Salvador Jesus Cristo e a graça dele derramada em nossas vidas. Então que nós possamos nos alegrar, porque Deus nos ama. Lembra que no começo do culto nós falamos que Deus é aquele que começou e aquele que vai levar até o final as nossas vidas, a igreja. Assim é, irmãos, situações virão, dificuldades virão, mas Deus é aquele que nos sustenta. Amém? Então nós vamos encerrar o culto nesse dia, nós vamos ainda louvar ao Senhor, mas que você possa ir com o seu coração alegre para a sua casa. E nos encontraremos quarta-feira, nos encontraremos quinta-feira, no sábado e no domingo com batismo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor derrame sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, as ricas bênçãos que só Ele tem, pois Ele é a fonte de tudo aquilo que faz bem para as nossas vidas. Que a sua semana seja abençoada, que a luz do Senhor brilhe sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, e que você possa ter um coração grato. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vem tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber nada mais. Ele tem herança para nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós, bem maior do que o que está no mundo. O que Jesus conquistou na cruz é direito